Paz de Deus, Emerson e Léo aqui. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre uns tópicos 5 e 6 da última RGE, da Reunião Geral da Congregação Cristã no Brasil. Porque aqui tem coisas interessantes, algumas coisas novas que vocês precisam entender, né? Assim, de forma melhor, porque quando a gente analisa aqui nós, e com alguns irmãos, por exemplo, hoje eu vou usar aqui uma postagem muito boa de um irmão aí já com mais de 60 anos na congregação, uma postagem sobre um assunto, né? Eu não sei se ele leu esses tópicos, mas deu certinho que hoje eu ia falar sobre isso e ele fez uma postagem no Facebook, vocês vão ver como que agrega ao nosso conhecimento, né? Vamos ver aqui, ó, o tópico 5, ele está falando sobre os recém-batizados. A atenção com os recém-batizados. Vocês prestem atenção aqui, como aqui já demanda uma situação aqui, já está tendo uma situação de evolução no pensamento de evangelização da própria congregação. Porque antes não tinha muito isso daqui, pelo menos na minha época, quem batizava praticamente o que tinha-se a fazer é que ele ia continuar vindo aos cultos, mas sem nenhuma atenção a mais. Eu mesmo, se bem que a nossa família aqui nunca foi muito de ter essas visitas, né, mas aqui quando eu batizei, eu não lembro de ninguém, nenhum cooperador de jovens, nada, vir até minha casa. Se bem que, nascido e criado na igreja, talvez acharam que não precisava. Mas a regra, ela deve valer para todos, né? Porque não recebe salário, que pastores têm um empenho todo dia aí para fazer várias coisas pela igreja, que também vamos falar assim, eu sou voluntário, então eu não posso ficar dando atenção. Bom, então o cargo não é para essa pessoa, né? Mas olha lá, atenção com os recém-batizados. Nos locais onde há tanque de batismo, é necessário que, nos dias que houver batismo, haja um irmão do lado dos irmãos e uma irmã do lado das irmãs, treinados para dar atenção aos que irão ser batizados, ou mesmo após serem batizados, para que posteriormente sejam visitados pelo ministério da casa de oração, onde farão suas comum congregação. Tá vendo aqui? Já é uma cobrança. Isso aqui é uma cobrança direta ali para o ministério fazer, né, ser visitado. Aos recém-batizados deve-se orientar a que frequente a casa de oração mais próxima à sua residência. Essa será a sua comum congregação. O ministério local deve ser conhecido, deve ter conhecimento das pessoas novas na graça. Aqui a gente pode até aceitar essa palavra nova na graça, irmão. Não está falando assim como uma congregação é a graça, igual muitas das vezes erroneamente é usado. Mas é porque às vezes tem pessoas, como a gente viu o Ricardo Pavanelli, que participou de escolas dominicais na presbiteriana, mas ele não conheceu a Cristo verdadeiramente e veio, segundo o testemunho dele, conhecer através de uma pessoa simples. Vamos dizer que ela era uma empregada na sua casa, né? Ali é uma pessoa que trabalhava na casa dele, para a mãe dele, né, na família, e acabou conhecendo através dela sobre Jesus. Falando sobre Jesus, ele foi na congregação e aconteceu, irmãos. Vocês podem achar ruim, falar o que for, mas locais improváveis, até onde condenamos muitas vezes um lugar que não tenha congregação, tenha outra denominação, seja o país que for, Deus está lá trazendo a conversão. Então esses são os novos na graça, aqueles que não conheciam e passam a conhecer. Aí o que vai ter que fazer? Ajudar a compreender o evangelho. Aí vai ter que ser pessoas, como tem alguns já na congregação, muitos se orientando, buscando conhecimento, né? Orientando-as quanto aos dias e horários de culto, né? São pessoas que ela está orientando a conhecer, compreender o evangelho e orientar aos dias e horários de culto. É claro, se a pessoa batizou ali naquela denominação, ela vai participar ali do culto, né? Então, vai orientar, então não tem problema nenhum falar nos horários de culto. Isso não quer dizer que está evangelizando a congregação para a pessoa. Onde houver pessoas que frequentam os cultos e ainda não foram batizadas, recomenda-se que o ancião ou cooperador de ofício ministerial chame essas pessoas para algum culto e converse com elas. Após algum culto e converse com elas para ver se há dúvidas sobre a graça e esclarecer, pois muitos, após esses esclarecimentos, poderão solicitar o batismo. Veja bem, isso aqui é um trabalho que já deveria existir há algum tempo, né? Quem tá participando e a pessoa, as outras igrejas têm um trabalho, às vezes algumas têm até curso, passa um ano lá, também não sei o que é isso, um ano lá fazendo um curso para batizar, igual o Ricardo Pavanelli tinha lá suas escolas dominicais, né, essas coisas, e acaba nem sempre o conhecimento é o que faz a conversão na pessoa. Isso é uma realidade. Goste quem olha,
Irmãos, pode reclamar, mas quando Deus toca mesmo no coração, aquele chamado mesmo, né, a pessoa passa a compreender e ter essa intimidade com o Pai. Muitas vezes podemos chamar de emoções também, dependendo do hino, mas existe sim aquilo quando é a junção do conhecimento de graça e com a conversão a Cristo, o entender e a vontade de fazer essa entrega ao nosso grande e poderoso Mestre Jesus Cristo, né? Em se entregar a vida após conhecer o que Ele fez por nós. Aqui, né, ele vai falar assim, chame essa pessoa após algum culto e converse com ela para ver se há dúvida sobre a graça. Então tem que ser pessoas capacitadas, né, ao Evangelho, o Evangelho da verdade. Não são com regras, doutrinas, que muitas das vezes são chamadas de doutrinas, são as disciplinas. Você vai vestir terno, você senta separado, aqui nós oramos de joelho, essas coisas. Não é Evangelho, né? Faz parte daquele que está se integrando a uma comunidade que conhece a Cristo realmente, seja em qualquer denominação. Ela vai se enquadrar aos seus usos e costumes e às suas tradições, que não tem problema algum chamar assim. Cada igreja tem a sua, presbiteriana, tem alguns costumes lá. Eu não vou ficar citando coisas, né, até mesmo da Assembleia de Deus, mas tem lá os seus costumes. E então o Evangelho da Graça é conhecer aquilo que Jesus, o andar, o caminhar com Cristo, aquilo que Ele passou para todos, que a Bíblia, né, tá ali no Novo Testamento, tá falando tudo sobre isso. Tudo sobre o que você precisa saber. Ela é a palavra de Deus inspirada. Então ela fala dos passos de Jesus Cristo, a conversão real e por que Ele entregou a vida por nós, que nós não conseguimos provar nada de nossa salvação a ninguém, e muito menos ficar mostrando para pessoas sobre vestes e vestimentas, e sim a real conversão que está no coração, que transforma a pessoa naquele viver em amor. A conversão faz a pessoa viver em amor. Não é como muitos aí que diz que conheceu o Evangelho, tem canal, outros são pastores, e na verdade não consegue nem demonstrar isso, nem num canal programado, imagina no seu dia a dia, como igreja de Cristo. Então não é muito o que fala da boca para fora, mas aquilo que você aprende da palavra, né? Vamos aqui ver aqui, ó, essa situação aqui. Então são pessoas capacitadas, que eu vou ler aqui a postagem do irmão e vocês vão se surpreender. Vamos lá. Pois muitos, após esses esclarecimentos, poderão solicitar o batismo, né? Claro que quando se conhece a verdade, não por ameaças, igual foi eu li na outra, que eles ensinaram que é ameaça, que amanhã pode não dar tempo mais, que Deus pode cobrar, né, essas coisas aí. Isso aí não é Evangelho. Se houver um número grande de pessoas interessadas, pode-se marcar um dia para que não haja culto para ouvi-las e esclarecê-las. Isso facilita as pessoas em compreender melhor a salvação. Veja, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui havia nas outras igrejas e eles cobraram aqui, né, que são aqueles grupos de pessoas. Não precisa nem marcar só um dia, pode ser outro dia, porque às vezes fica outras coisas, às vezes os irmãos não têm tempo, e vai conversando com essas pessoas, né? Qualquer ali, sei lá, marca qualquer um café, alguma coisa, comer uma pipoca lá com os irmãos enquanto conversa, né? Coisa simples para entregar a mensagem, isso é evangelizar. E aqui é algo que é novo, né? Isso aqui nunca vi ensinar isso daqui. Então é algo muito novo na congregação e que faz parte, só que quando a gente vai fazer o quê? Conhecendo em graça, crescendo em graça e em conhecimento e aprendendo do Evangelho, como estamos vendo aí, que vimos o áudio, a fala deles cobrando para não pegar no pé nos grupos de estudo que está tendo. Qualquer postagem, tem irmãos aqui que veio falar para mim, irmãos, o irmão ficou desanimado, foi até para outras denominação, postava coisas no WhatsApp sobre Bíblia, sobre qualquer coisinha de estudo simples, não estava nem tocando em coisas calvinistas ou em outras situações aí, outros métodos teológicos. Aí já o ancião já chamou para reclamar, para falar mal, para falar por irmão que não podia ficar postando aquelas coisas, sabe? E coisa difícil, irmão. Foi chamar o irmão por postar devocionais. Coisa chata isso aí, viu? Ainda bem que chamaram a atenção ali do ministério. Espero que escutem, né? Espero que escutem, mas
Ele não pode fazer isso não. Os irmãos também têm que entender que todos aí têm que ter sim a dinâmica e a poder eles mesmos anunciar o evangelho. Não é ficar repreendendo a pessoa porque tá anunciando a palavra na internet, seja fazendo algum devocional, coisa feia, né? Só eles que podem lá do púlpito. Isso aí não é ir de anunciar o evangelho por todo mundo. Como é que faz? Tem que ficar esperando de quem? Né? Então foi bom o ministério do Braz chamar a atenção desses que estão fazendo isso. Vamos lá. Se houver um número grande de pessoas, isso aqui eu já li, que é algo muito novo e deve evoluir isso daqui para mais conhecimento, né? Trazer conhecimentos do evangelho, que igual a gente vê pregando aí, Luiz Carlos pregou nos cultos, Hélio Bianco tem feito boas pregações, o próprio irmão Salvador, goste ou não, você achar que alguma coisa que falou tá errado, mas boa parte das coisas, né, como a gente vê o Luiz Carlos mesmo, as últimas pregações aí são pregações que a pessoa vai falar e anunciar como é que funciona a salvação para algumas pessoas que não conhecem. Então nesses grupos precisa ter o quê? Pessoas capacitadas a isso. E como a gente vê isso daqui, ó, na prudência que eles estão falando de novos obreiros, aqui no 6, tópico 6. Vamos lá. É uma complementação já de 2024, ó, requisitos bíblicos para a escolha ministerial. A prudência é o princípio essencial de todos os aspectos da vida, mas especialmente crucial quando se trata de apresentação de novos obreiros. Não basta apenas a prudência, é necessário também um profundo conhecimento do irmão a ser apresentado, de modo que qualquer consideração sobre sua pessoa seja fundamentada e não apenas uma suposição, sendo de vital importância observar se o referido irmão possui as virtudes requeridas para o presbitério, conforme consta no capítulo 3 da primeira epístola de Timóteo. Aquele que afirma haver qualidade ou defeitos pessoais no citado irmão, sem ter pleno conhecimento de sua vida e caráter, age de forma insensata, desconsiderando a sabedoria divina. Assumir um compromisso apresentando alguém para o ministério sem pleno conhecimento de sua vida e caráter é um grave risco, tornando-se uma forma de convivência imprudente que pode comprometer quem o faz. Reiteramos, portanto, que ao apresentarmos novos obreiros, a escolha seja guiada pela sabedoria divina, fundamentada em conhecimento e discernimento para que o ministério seja fortalecido e a obra de Deus avance com integridade e verdade. Esse negócio aqui de falar que a escolha, apresentar os obreiros, seja guiado a sabedoria divina. Eu tinha até uma coisa para falar aqui, mas é melhor não falar para não desanimar ninguém sobre uma coisa que eu vivenciei na apresentação, né, que foi testemunhado por um irmão aí, parente de um irmão do ministério. Então, mas assim, aqui pelo menos está cobrando, né, essa tentativa de ser guiado. Então isso já é muito bom. Pior se não falasse nada. Mas agora, vendo isso daqui, eu só quero ler para finalizar para vocês, para complementar isso daqui, a postagem do nosso irmão Alceu Figueiredo, ali de Marília. Nosso irmão Alceu Figueiredo já faz muito tempo ele já postava, desde a época do Orkut, ele fazia os seus devocionais. E dia após dia, todos os dias, sabem quanto isso aqui é trabalhoso. Você imagina, o irmão, às vezes ele acha difícil atender um culto, né? Por dia, aí, ou 2 que seja, e fazer uma boa pregação. Você imagina esses irmãos que posta algo assim, tão dedicado. Até nós estávamos falando sobre a presbiteriana também, né? Que os salários de igrejas pequenas, às vezes chega a ser 6 mil reais, 5 a 6. E eles reclamam, você acha que não? De fazer um sermão, uma pregação por semana, em alguns casos, né? E são bem pagos para estar fazendo o que eles devem fazer, né? E é porque a gente vê pessoas que trabalham em sítios, fazendas, são retireiro, acorda às 4 da manhã, né? Aí todo dia, às vezes tem a casa dada, cedida ali talvez, né? Mas ganha em torno aí de 2 mil, ou 2,5, ou até um salário mínimo, né? Tava conversando com o irmão hoje mesmo sobre isso. E ele tem que todo dia trabalhar naquele lugar ali, retirando leite, até mais tarde, mexendo com alguma manutenção. E eles reclamam aí de salários aí, às vezes chegam até 10 mil reais de criar e atender um culto por semana. Aí fala, mas nós estamos fazendo outras coisas, será? Né? Não é todos que estão aí indo para os hospitais, asilos, visitando os irmãos todos os dias, né? Então, mas vamos lá. Tirando isso aí, não tô falando mal da igreja de vocês,
mas que tem sim que se alertar vocês dessas igrejas, que tem alguns aí que reclamam, né, mas não deveriam. Vocês que estão lá sabem disso. Não tô falando de todos, claro. Não é todos que é assim. Tem alguns que fazem, que até são gratos pelo que ganham por trabalhar para o reino de Deus, é o que dizem, né? Outros reclamam bem. Vamos lá. Essa postagem do Moaceu, ela é muito importante. Eu quero que vocês prestem atenção sobre aqueles a serem escolhidos, né? Vamos lá. Devocional Um Pouco de Luz, do dia 22/4/2025. Precisa ser de homens qualificados. Talvez fosse este o apelo em tempos modernos, considerando as palavras de Jesus, que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Lucas 10:2. O primeiro requisito é que sejam homens espiritualmente maduros no conhecimento, que não tenham do que se envergonhar e saibam manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Ele precisa saber expor as escrituras aos de dentro e aos de fora, aos que ainda não creram em Jesus, que têm dúvidas ou são opositores declarados. Ele precisa aplicar corretamente a palavra da verdade aos já convertidos e batizados. Ele precisa igual e corretamente aplicar a exortação, sempre pensando no bem-estar do rebanho sob seus cuidados. Precisa ter em mente que foram designados como pastores, conforme Paulo, estando em Mileto, convocando os anciãos de Efésio e todo aquele circuito, disse-lhes: olhai por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para ele, precisa ser irrepreensível para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o sangue de seu Filho. Atos 20:17-18. Ele precisa ser irrepreensível a fim de obter obediência e respeito da congregação. Ele não precisa saber tudo, mas precisa ter a humildade em reconhecer suas limitações quando questionado por algum congregante. Apolo era um judeu de Alexandria que nos tempos apostólicos se tornou proeminente, fervoroso de espírito, eloquente, poderoso nas escrituras, mas depois de uma de suas pregações, não se recusou em ser ensinado, mas pontualmente no caminho do Senhor, pelo casal Priscila e Áquila, que nem pregadores eram. Atos 18:22-28. A palavra bispo, traduzida da palavra grega episcopos, deriva de um termo que significa superintendentes. O termo está relacionado a supervisionar ou vigiar. Não vigiar no sentido de impor regras estabelecidas por homens ou tradições, mas vigiar no sentido de prestar ajuda, não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas como aqueles que hão de dar contas delas. Hebreus 13:17. Quando aparecer o Supremo Pastor das ovelhas, serão galardoados. 1 Pedro 5:4. No Novo Testamento, em vez de aplicar somente a palavra anciãos, termo bem conhecido dos convertidos do judaísmo, aplicou-se a palavra grega correspondente, presbíteros. Pedro, um dos 12 apóstolos, diz de si mesmo: sou um presbítero igual aos demais. 1 Pedro 5:1. Ele nunca foi papa. A comédia que vamos assistir com a eleição de um novo papa católico, um ritual semelhante aos grandes reis da antiguidade, afinal, o papa é chefe de um estado, o Estado do Vaticano, em Roma, não tem nenhuma relação com o cristianismo de Jesus Cristo. Paulo alerta aos cristãos presbíteros superintendentes de que nunca deixou de anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, não estava grudado numa tribuna, onde o contraditório é proibido, mas vivia no campo anunciando e visitando as ovelhas. Deve ser marido de uma mulher só, entende-se que não tenha sido divorciado, honesto e hospitaleiro. Não dado ao vinho, bebida comum na época, hoje cervejas e bebidas inebriantes. Não espancador, não cobiçoso, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua casa, tendo seus filhos sob sujeição. Convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Em linhas gerais, são as condições para se candidatar ao presbítero ancião. 1 Timóteo 3:1-7. O amor aos irmãos, colocando-se no lugar do outro, deve ser prioridade na vida de qualquer verdadeiro cristão. Mas o que preside e ensina precisa duplamente exercer o amor.
nisto conhecerão que sois meus discípulos. João, capítulo 13, versículo 35, capítulo 15 e versículo 12. Esse aqui que eu queria ler para vocês porque complementa a situação ali da escolha dos novos obreiros, né? Dos novos irmãos de ministério. É isso aí, nosso irmão Alceu Figueiredo, já aí passando dos 80 anos, escrevendo, né? Aí com grande dedicação, por isso tem ali o seu trabalho importante na comunidade de Marília, né? É um irmão aí que eu admiro muito e me ajudou muito nos momentos que mais precisei de profundo deserto na vida. Ele é quem estava lá respondendo a mensagem prontamente. Não sei nem como aqui agradecê-lo e nem ele sabe disso, né? Deus abençoe os irmãos grandemente. Se inscreve nesse canal, se inscreve no canal do Instituto Medita Fé ali em Londrina, do nosso querido irmão Juliano Francisco, né? Aquela comunidade já tem, ali só a sede já tem mais de um ano, né? Ali já estão há um ano com a sede e mais de 3 anos aí já anunciando o Evangelho da Graça na casa em casa ali, né, dos irmãos. Trabalho de formiguinha, mas que é de grandiosidade para o reino de Deus. Deus abençoe grandemente a todos, paz e graça verdadeira no coração de todos vocês. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se puder aí sobre os novos obreiros, a nova dedicação aí aos que estão para batizar e aos que já batizaram, que isso evolua para mais conhecimento e a melhora da comunidade, congregação cristã no Brasil, que é o que a gente deseja aí, graça e conhecimento cada vez mais. Até o próximo vídeo.